Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Reginaldo Oliveira de Filosofia. Vamos falar um pouquinho sobre essa aula estética. Tá? Para você que é aluno da primeira série, que perdeu a aula por algum motivo, tá bom? Estética significa percepção, tá? Nós estamos aqui na habilidade M13CHS 103, né? Vem a perguntinha que nós fizemos em sala de aula. A beleza está em tudo? A beleza está em tudo? Responde aí, né? Ou depende, como a maioria dos alunos acaba falando em sala de aula, né? Depende, professor. Depende do quê? Qual o critério estabelecido? A estética é o estudo das sensibilidades, né? E aí, se é o estudo das sensibilidades, como fica a diversidade, né? Somos uma diversidade tão grande e de repente a gente acaba vendo o mundo da mesma forma, o mesmo gosto, analisando a beleza da mesma maneira, né? A estética, então, é um ramo da investigação filosófica. Vocês já fizeram uma pesquisa sobre a estética, né? A área da filosofia. A origem é grega, a estesia, ciência, né? Ciência da percepção sensorial, ou seja, coisas percebidas pelos sentidos. Nós já falamos, né, dos sentidos, do conhecimento empírico, né? Já conversamos. Todo mundo sabe o que é o conhecimento empírico, né? E a teoria do belo, tá? Teoria do gosto e a teoria da arte, quando estamos no campo da estética, né? O que é o belo? O que é o gosto? O que é a arte, né? Em sala de aula, muitos alunos chegaram à conclusão de que belo é aquilo que causa impacto, prazer, né? O gosto também nos causa um impacto e prazer, segundo alguns alunos. E a teoria da arte, né? Que muita gente falou que a arte é uma construção, né? Não seria uma reprodução, né? Seria uma criação humana, que foi falado em sala de aula. Nós trabalhamos aqui a visão utilitarista, quando as pessoas falam, ah, belo é aquilo que é útil, né? Bom é aquilo que é útil, tá? E nós falamos sobre o juízo de valor, mas antes, quando veio a perguntinha o que é o belo, o gosto e a arte, muita gente falou sobre o processo de padronização, né? Olha, professor, existe um padrão muitas vezes estabelecido em relação ao gosto, em relação ao belo, em relação à arte, né? O que é arte, o que é belo, o que é gosto, padronizado por uma estrutura, né? Um sistema, uma estrutura social, né? Que foi o comentário de muitos alunos. Nós falamos sobre o juízo de valor também, né? E o juízo de fato. O juízo de fato é o que a coisa é. Nós usamos o exemplo do canetão, né? O canetão é um juízo de fato, é um canetão. E agora, se ele é bom, se ele é ruim, depende, né? Olha, professor, escreve bem, ele é bom, é um canetão que dá para trocar o refil, ele é bom, né? Então, o valor seria, o juízo de valor seria a avaliação da qualidade do real, né? O real se apresenta a gente. Agora, se ele se apresenta de uma maneira boa, ou ruim, né? Nós que avaliamos, né? Se para o uso do bem ou do mal, nós que avaliamos. Então, a gente percebe que a justiça, que a estética, né? Ela e a ética ali parece que estão caminhando lado a lado, né? Que seria o estudo dos valores humanos, né? Nós somos seres que valoramos tudo, tudo. Nós damos valor, né? Nós valoramos as coisas a partir do nosso olhar, a partir do nosso, é, de tudo, todas as informações que nós temos no nosso intelecto. Por isso que eu falo sobre visão de mundo quando estamos falando do belo, do gosto, da arte, né? Qual a sua visão de mundo? A sua visão de mundo, ela é influenciada por tudo que está presente aí no seu intelecto, as informações que você colheu
socialmente através das experiências, principalmente, né? E nós vamos continuando a aula. E nós vamos continuando então a aula, né? Falei um pouquinho também do Platão, né? A visão do Platão sobre a arte. Para o Platão, a arte é cópia da realidade. Lembra que nós falamos do mundo dos sentidos, né? Para o Platão, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. O original estaria no mundo das ideias e o restante seria a cópia desse mundo das ideias, né? O Platão não vê muito bem a arte, porque ele acha que, como é uma cópia, a gente tem uma tendência a querer copiar também, né? Então, por exemplo, você está num teatro, está acontecendo uma cena e essa cena é violenta, pode ter uma tendência a querer copiar essa cena, né? O Aristóteles, que é aluno de Platão, já tem uma visão diferente na poética, né? Quando ele fala da tragédia e a comédia, né? A tragédia era muito valorizada na Grécia Antiga, né? Eles falam tanto a comédia como a tragédia. Mas primeiro assistir uma tragédia, a catarse seria o momento que você percebe que aquilo não é uma realidade, então eu não preciso reproduzi-la, não preciso imitá-la, né? Porque nós somos os seres que mais acabam imitando aí na natureza, né? Segundo o Aristóteles mesmo, mas a gente acaba não imitando por ver que é ruim e por perceber que é algo fictício, não é real, causa pode nos levar à catarse, né? Que seria esse momento quando você fala, nossa, que alívio, esse momento do alívio, e você assiste a comédia para poder, a catarse seria esse momento de você, de percepção da realidade, olha, não é real, e que legal, né? E de repente você vem com a comédia, né? Logo em seguida, para você esquecer o que aconteceu ali, né? Então, para o Aristóteles, ele vê com uma visão bem diferente, lembrando que o Aristóteles é empírico, né? É experiência. O Baumgarten traz para a gente a estética como ciência do belo na arte, né? A perfeição do conhecimento sensível, mas ele vê o sensível como é menos digno que o racional. A teoria, para ele, né, sim, ela é mais digna. O que o intelecto precisa para perceber o belo, né? Para ele, é o intelecto, né? Ele precisa de informações para perceber o belo. E muita gente perguntou por que do celular ali o desenho, né? Voltando ao Platão, né? A cópia, né? Isso é um celular? Muitos alunos respondem, né? Não é um celular, né, gente? É a imagem do celular. A gente tem mania de fazer com que a cópia, tornar a cópia original, né? É um simulacro, tá? O simulacro é uma cópia do original. René Magritte trabalha muito com essa arte, né? Isso não é um cachimbo, né? Por que que não é um cachimbo? É porque é um simulacro, é uma cópia, né? O Kant traz para a gente a ciência da percepção sensível, né? A estética. O belo é captado sem conceito, ou seja, a gente se sente bem diante da beleza, é o que muito aluno falou, lembra? Como que a gente sabe o que é o belo? É que a gente se sente bem diante da beleza, professor. Foi muita gente, né? Acabou falando. E aí eu vou deixar uma pergunta para o final, mas antes vamos falar de duas visões que nós temos da estética, que é o essencialismo, né? Para um grupo, para algumas pessoas, existe uma essência, algo que faz o belo ser belo. E para outros seriam definições históricas da tradição, contexto histórico, as informações que você tem no seu intelecto a partir da tradição, do contexto histórico, né, que foi construindo ao longo do tempo, né? Então, quem dá significado à arte, né? Quem que dá esse significado? Nós falamos dos curadores, são especialistas, né? Muito aluno pergunta, mas que capacidade ele tem para dizer o que é arte, o que não é arte, o que é... Lembrando do filme A Mona Lisa, né, que é trabalhado, né, é, a aluna comenta, né, que eu acho que é o Sorriso da Mona Lisa, né, o filme, a aluna comenta que a professora não teria condições de dizer o que é arte ou não, usando essa ideia da essência até, né, que a arte teria uma essência.
Mas a gente percebe que sempre tem alguém dizendo aí o que é arte, o que é bom, o que é ruim, ó, essa música é boa, essa música é ruim. E o que faz, né, um objeto ser valioso? Responda aí para mim, depois aí no seu caderno, é a cultura ou algum critério independente, né? Está relacionado à cultura ou algum critério independente? Mas responde então, o que faz um objeto ser valioso? Espero que você tenha gostado. A aula foi gravada rapidinho aqui para chegar até você, tá bom? E vai ter uma revisão semana que vem. Essa aula é para você que perdeu, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aqui no canal do professor Reginaldo de Filosofia.